Sejam todos bem-vindos ao Rap de Quebrada no YouTube. Eu sou a Enciclopédia, livre pensador, produtor de conteúdo e estamos no 21º episódio dessa gameplay passo a passo de Dragon Quest 1. No episódio anterior foi materializada a ponte de arco-íris que dá acesso à última ilha do jogo, onde se encontra o último chefão do game, o temível Dragon Lord. Porém, antes de enfrentá-lo, é necessário alcançar pelo menos o nível 20. Mas antes disso, pretendo obter a espada de Loto, que fica escondido nesse mesmo castelo em que eu me encontro. Sendo assim, avançaremos no Castelo do Mal, que é esse castelo maligno, fugindo de combates difíceis para chegar rápido na espada lendária. E logo após, iremos farmar criaturas na cidade fantasma de Dondora e ao redor da cidade de Mercado, até pelo menos o nível 17. Enquanto isso, iremos continuar a recapitular os tópicos presentes na leitura comentada do Manual de Regra Tormenta 20. Sendo que no vídeo anterior, tratamos brevemente sobre o que é RPG e o Tormenta 20, de modo que hoje veremos um pouquinho sobre o mundo de Arton, que é cenário de RPG, e também sobre materiais necessários para jogar. Só que antes disso eu vou dar uma breve recapitulada no que é RPG e Tormenta 20, só para a gente dar aquela passada e seguir para o resto. Pois bem, vimos que RPG é um jogo de interpretar o personagem que se cria, a fim de produzir uma história de maneira coletiva e de improviso. Ou seja, tal como um teatro da mente, em que os atores inventam seus roteiros no improviso e seus personagens efetuam ações através de narrativas, sendo que os 4 primeiros capítulos de Tormenta 20 tratam basicamente das regras de criação de personagem. Vimos também que para cada tipo de história produzida no RPG, existe um sistema de regras que facilita o desenvolvimento da mesma. No caso do Tormenta 20, que é o sistema de regras atual do cenário de Tormenta, o classificam como um cenário de alta fantasia medieval, semelhante a Dungeons & Dragons, o D&D, só que na estética dos animes, ou desenhos japoneses. De tal forma que o diferencial do nosso canal será moldar esse sistema para se aproximar ao máximo do JRPG, ou Japanese RPG, RPG japonês. E nesse momento em game, eu estou chegando até a sala onde fica escondida a espada de Loto, simplesmente a arma mais forte do game. E agora, sobre posse dela, eu vou abandonar o castelo porque eu não tenho força para continuar aqui. Vou utilizar a magia para me teleportar de volta para o castelo principal, o castelo do bem, digamos assim. E vou farmar até o nível 17 pelo menos, como eu informei no começo do jogo, lá na cidade de Dondora e nas proximidades da cidade de Mercado. Então, eu estava falando do JRPG, correto? Que surge no final dos anos 80 como um subgênero do RPG eletrônico, a fim de gamificar ao máximo os elementos de Tormenta 20 sem prejudicar a história. Ao longo da série, iremos entender mais detalhadamente o conceito de JRPG, mas por enquanto, vamos entender que esse gênero abrange uma série de elementos narrativos que pretendo utilizá-los. Podemos dizer que todo o sistema de RPG de mesa é baseado na trindade gameista, narrativista e simulacionista, de forma que eu pretendo utilizar esses elementos, mas voltados para os JRPGs, as séries de jogos tais como Dragon Quest, Final Fantasy, Breath of Fire e muitos outros. E assim eu pretendo moldar essa trindade para agregar no sistema Tormenta 20 que eu estou descrevendo aqui nessa série. Futuramente eu farei um vídeo comentando sobre esse sistema, essa trindade GNS, gameista, narrativista, simulacionista, mas por enquanto vamos seguir o raciocínio aqui. Nesse momento estou seguindo para a cidade de Dondora, a cidade fantasma, pois lá possui muitos monstros fortes. Acredito que fora o castelo, lá seja a área com os monstros mais fortes do jogo. Pois bem, até agora entendemos que o RPG de mesa é um jogo de tabuleiro
em que os participantes constroem seus personagens e, através de narrativas, controlam-nos por um cenário presente na imaginação dos jogadores. Assim, todos criam uma história colaborativa e de improviso. E para a partida de RPG ser justa e desafiante, antes de começar a sessão, o grupo de jogadores, geralmente entre 4 e 6 integrantes, elegem um entre eles para ser o mestre do jogo, cargo responsável por fazer o jogo fluir, sendo atribuído ao mesmo o dever de narrar o ambiente do jogo em que os personagens jogadores, ou PJs, se encontram, interpretar todos os figurantes e quaisquer personagem que não sejam controlados pelos próprios jogadores, conhecidos como PDMs ou NPC. Tal qual um filme, o mestre apresenta as cenas, que podem ser de exploração, combate ou interação social, e quando bem organizada e conduzida, permite a construção de histórias memoráveis. E da mesma forma que a trindade GNS, gameista, narrativista e simulacionista, esses 3 elementos, essas 3 cenas que podem estar presentes no RPG, que é de combate, exploração e interação social, eu falarei sobre elas num vídeo separado também, para poder entender melhor. Mas por enquanto nós vamos prosseguir aqui no raciocínio da recapitulação. Enfim, veremos mais sobre o que é o mestre de RPG, como mestrar uma partida e quais qualidades definem um bom mestre, nas leituras futuras do livro de regras Tormenta 20, que é o manual que estamos lendo. Mas agora, vamos relembrar as atribuições dos jogadores. Então, a principal função dos jogadores é criarem seus personagens e interpretá-los conforme as cenas apresentadas pelo mestre. Basicamente, os jogadores ficam atentos às narrativas e descrições do mestre em relação à cena e o cenário, interpretando através de narrativas que seus personagens vão fazer. Ou seja, o mestre vai narrar a cena, vai narrar o cenário, vai interpretar os personagens, né, os coadjuvantes que estão na cena, e o trabalho do jogador mesmo, do aventureiro, é apenas criar seu personagem e interpretá-lo dentro daquela narrativa ali que o mestre está propondo. Ou seja, através da própria narrativa, o jogador vai tentar adaptar, vai fazer o seu personagem, que está na ficção, seguir a cena conforme ele acha correto para o jogo se desenvolver. E o episódio de hoje já está chegando quase em 8 minutos de jogo. E eu sei que pode parecer um pouco complicado, né, entender o RPG de mesa, sendo que o RPG eletrônico é bem mais simples, né? Mas basicamente o mestre do jogo, ele vai fazer o papel da máquina, né? Ele vai preparar o cenário, preparar as criaturas e os conflitos e tudo mais. Enquanto o jogador, diferentemente do RPG eletrônico, que vai estar guiando através dos comandos, botões, ele vai usar a narrativa, ele vai construir uma narrativa para poder guiar o personagem dele, que torna o jogo bem mais livre e bem mais interessante. Então, eu pretendia falar sobre os itens necessários para jogar, né, os materiais necessários para jogar RPG de mesa, mas tá chegando ao final desse episódio aqui, então eu vou deixar para falar sobre isso no próximo episódio. Sendo que agora eu vou estar seguindo para os arredores da cidade de mercado e vou estar matando as criaturas lá, aproveitando a força da minha espada, né? E se eu tiver sorte, eu posso encontrar um daqueles limos, né? Slimes de metal que dão 700 pontos de experiência. Aí eu vou ficar caçando pelo menos um dele. Aí se eu achar um ou não achar nenhum, eu já vou partir já para o Castelo do Mal, pro castelo do último chefão. Voltar para lá para tentar encerrar o jogo. Lembrando que eu tô no nível 16, né? E agora, pegando 17, eu já vou para lá e lá mesmo termino de pegar os 3 últimos níveis para poder zerar o jogo. Então o game tá bem perto. Então, meu tempo aqui já tá acabando. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal para fazer parte, compartilha para ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, dica,
crítica ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!